A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Estão sempre ligados conosco. Nós agradecemos os incentivos de alguns companheiros que deixam suas mensagens. Isso é de suma importância para nós continuarmos o nosso trabalho de divulgação dessa doutrina consoladora. Podem também nos acessar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Pedimos que se inscrevam, deixem os seus likes. A opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Meus irmãos, vamos falar assuntos de todos. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801-2675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. E segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender. Porque Deus espera por ti. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o assunto de todos. Não logras trazer o sol para clarear os caminhos entebrecidos durante a noite, mas podes acender uma vela e rechaçar a escuridão. Quando Jesus disse, deixe brilhar a vossa luz, porque nós somos centelhas divinas de luzes e podemos clarear a mente e ensinar e instruir a muitos. Realmente, por enquanto, nenhum de nós, os espíritos em evolução na Terra, pode jactar-se de uma enciclopédia de talentos para realizar todas as operações do bem no universo. Mas ajustados às leis de Deus, todos já possuímos recursos para resolver na direção do bem maior, fazendo o bem que podemos fazer. Então, faça aquilo que lhe compete, aquilo que esteja sob seu domínio. Então, faça o bem sem olhar a quem. Na execução das tarefas que o Senhor nos concede na seara espírita, encontramos obstáculos de todo gênero. Aqueles que procedem das circunstâncias, como seja os empecilhos do tempo, a condução difícil, as exigências sociais, as atividades extras da profissão. Lembrando a todos que qualquer um que se interesse pela doutrina espírita, desde então já saiba que vai trabalhar mais do que antes, voluntariamente, sem remuneração no aspecto material. Aqueles que nascem de casa, a festa imprevista, o parente enfermo, a vida inesperada, o impedimento doméstico. Muitos que nos chegam dos entes queridos, quais estes? A oposição dos pontos de vista, que é muito comum às vezes em determinados familiares, que não concordam um com a ideia do outro. A oposição dos pontos de vista, a incompreensão, o apelo insistente a regozios menos felizes, a dificuldade em comum que exige apoio,
Os que se originam no grupo de trabalho, também, não só nos familiares, mas no meio do trabalho, você encontra azedumes de companheiros, a ausência de concurso fraterno, a crítica destrutiva, muitas vezes falta de entendimento. Aqueles outros, os piores, que nascem de nós mesmos. O que nasce de nós mesmos? De cada um de nós. Muitas vezes o desânimo, a irritação, a rebeldia, a intemperança mental, a doença de gravidade imaginária. Quantos doentes imaginários nós temos no mundo? O cansaço suposto invencível. Toda vez que os obstáculos se nos interponham entre o dever de ação e a necessidade da cooperação do serviço do bem, isso ligado aos semelhantes, que redundará sempre em benefício a nós mesmos, peçamos auxílio divino através da prece silenciosa e atendamos a todos aqueles que nos digam respeito à tranquilidade da consciência mais à frente de quaisquer outros, sem qualquer fundamento sério na vida espiritual, tenhamos suficiente coragem para romper com eles, na certeza de que, com a bênção de Deus, saberemos atravessar todas as crises e empeços da luta cotidiana, se nos dispuserem a trabalhar. Portanto, sempre teremos auxílio, desde que também façamos a nossa parte, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então vamos trabalhar, arregaçar as mangas, colocar as ações em prática no serviço do bem. Esperas ansiosamente a encontrar o Senhor e um dia chegarás à divina presença. Entretanto, antes de tudo, a vida te encaminha à presença do próximo, porque o próximo é sempre o degrau de bendita aproximação. A gente sempre fala aqui no programa, quer aproximar de Deus, invista no próximo. É o caminho mais curto. Mas quem é o meu próximo? Pergunta de certo qual ocorreu ao doutor da lei nas luzes da parábola. Todavia, convém saber que, além do próximo mais próximo, a quem nomeias como sendo o coração materno, o pai querido, o filho de nossa bênção, o irmão estimável, o amigo íntimo, no clima doméstico. Esses são os próximos mais próximos. Mas o próximo é igualmente o homem que nunca viste, tanto aquele que te fixa a indiferença em qualquer canto da rua. É a criança que passa, o chefe que te exige trabalho, o subordinado que te obedece, o sócio de ideal, o mendigo que te fala à distância. É a pessoa que te impõe em problema, verificando-te a capacidade de auxílio. É quem te calunia, medindo-te a tolerância. Quem te oferece alegria, anotando-te o equilíbrio. É a criatura que te induz à tentação, testando-te a resistência. É o companheiro que te solicita concurso fraterno, tanto quanto o inimigo que te sente incapaz de pedir-te mais ligeiro favor. Às vezes, tem o nome familiar que te soa docemente aos ouvidos. De outros, é categorizado por ti a conta de adversário que te aprova o modo de ser. Em suma, o próximo é sempre um inspetor da vida que nos examina a posição da alma dos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós, se destacam sempre a necessidade e a oportunidade que se referia a Jesus na parábola inesquecível. Isto porque o bom samaritano foi efetivamente o socorro para o irmão caído na estrada de Jerusalém para Jericó. Mas o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó foi, para o bom samaritano, o ponto de apoio para mais um degrau de avanço no caminho para o encontro com Deus. Sim, porque aquele próximo que ele socorreu, sem perguntar de onde era, qual a sua nacionalidade, sua classe social, foi o caminho mais próximo para aproximar de Jesus, de Deus, porque, como eu falei, invista no próximo, chegará mais rápido a Deus. E ante a coleção das boas ações de alguém, é forçoso se analise igualmente as reações diante da vida, um e outro lado do bem. Doarás o prato substancioso a quem te bate a porta em penúria, mas não te azedará o coração se o beneficiário te fere com palavras de incompreensão e desequilíbrio. Ofertarás sua própria alma a favor dos amigos, aos quais se devotas. Entretanto, se algum deles te malversa os tesouros afetivos que pusestes, ao dispor abençoá-lo-ás, como sempre o fizeste, conquanto nem sempre lhe possas compartilhar de imediato a intimidade ou a convivência.
Entenderás o impositivo de auxílios aos companheiros que te aderem aos pontos de vista. No entanto, aprenderás a respeitar os adversários e a reverenciar as qualidades edificantes que se façam portadores. Exteriorizarás entusiasmo e alegria nas horas belas da estrada. Todavia, demonstrarás coragem e paciência nos dias amargos, quando tudo pareça despedaçar-te os sonhos e aniquilar-te as esperanças. Muitas vezes nós vivemos dias tenebrosos, difíceis, onde até a esperança fica um tanto distante, mas não devemos esquecer jamais da prece, da oração sincera, pedindo forças a Deus, a espiritualidade, para continuarmos vencendo, acima de tudo, a nós mesmos. Tuas ações constituem recursos que sorveste na organização crediária da vida. Tuas reações, porém, são as garantias que lhe preservam a estabilidade ou os golpes que lhes desmerecem o valor conforme o bem ou o mal a que te afeiçoes. Se as tuas reações forem constantemente elevadas, de certo que as tuas realizações serão sempre respeitáveis e dignas. Pelas ações somos retratados segundo as tintas da opinião de cada um. Pelas reações somos vistos em nossa estrutura autêntica. Provas, aflições, problemas e dificuldades se erigem da existência como sendo patrimônio de todos. O que nos diferencia uns diante dos outros é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los. Anotemos semelhante realidade, portanto, em nos consagrando ao exercício real da caridade a benefício do próximo e a favor de nós mesmos. É indispensável nos mantenhamos vinculados aos ensinamentos de Jesus Cristo na hora de agir e de reagir. Pensemos bem. No capítulo da censura, comumente chega em nossa vida um momento de perplexidade, à frente do qual muitos companheiros se mostram ameaçados pelo desânimo. Não se trata da ocasião em que somos induzidos a reprovar os outros, e nem mesmo daquela em que somos repreendidos, em razão de nossas quedas. Reportamo-nos à hora em que nos vemos acusados por faltas que não perpetramos e por intenções que não nos desaforam a mente. Desejamos falar das circunstâncias em que somos julgados por falsas aparências, dando lugar a comentários depreciativos em torno de nós mesmos. Teremos agido no bem de todos e em seguida analisados sob prisma diferente, qual se estivéssemos diligenciando gratificar o próprio egoísmo. De outras vezes, assumimos posição de auxílio ao próximo, empenhando nossas melhores energias, de modo a que se faça harmonia e eficiência na máquina de ação que somos peça viva. Tivemos nossas palavras ou providências sob interpretação infeliz, atraindo-nos à crítica desapiedada, até mesmo naqueles amigos a quem oferecemos o coração. Atingindo esse ponto nefrálgico no caminho, não te permitas, o mentiroso, descanso no esmorecimento. Se trazes a consciência tranquila entre os limites naturais de tuas obrigações ante as obrigações alheias, ora pelos que te censuram ou injuriam, e prossegue centralizando a própria atenção no desempenho dos encargos que o Senhor te confiou, de vez que o tempo é o juiz silencioso de cada um de nós. Ouve a todos, trabalhando e trabalhando, responde a tudo, servindo e servindo. Nos dias nublados, quando as sombras se amontoem ao redor de teus passos, converte toda a tendência à lamentação em mais trabalho e transfigura as muitas palavras de auto-injustificação que desejarias dizer em mais serviço, conversando com os outros através do idioma inarticulado do dever retamente cumprido. Porquanto, se em verdade não temos o coração claramente aberto à observação dos que nos cercam no mundo, a todo instante a justiça nos segue e em toda parte Deus nos vê. Insegurança é o estado mental
de que se lastimam enfermos inúmeros nos consultórios médicos e de que se queixam legiões de criaturas que se confessam angustiadas ante os problemas da vida. A pessoa aspira a possuir determinado sítio, a obter determinado emprego, a conquistar eficiência e êxito na realização de determinado negócio. Na essência, entretanto, a criatura não deseja unicamente uma casa, e sim um lar onde possa exprimir livremente as suas próprias decisões. Não alela simplesmente o encargo material, mas o ensejo de mostrar-se tal qual é, de maneira a fazer o melhor que pode. Não entenda de modo exclusivo o domínio da posse financeira, mas anseia adquirir a certeza de que vive indene ao assédio de impeços e dificuldades materiais. Urge reconhecer, portanto, que todas as aquisições na origem procedem dos poderes superiores em cuja atuação personalizamos a providência divina. A segurança decorre do mecanismo inatingível das circunstâncias, de vez que oferecemos aos outros o melhor de nós próprios, receberemos dos outros o melhor que sejam capazes. Meditando nisso, consagremos-nos no bem geral e a mais ampla soma de bem surgir-nos-á no amparo das possibilidades imediatas. Serve a alguém, e esse alguém, com todos os recursos que lhe assessorem a existência, estará induzido a servir-te. Doemos com espontaneidade algo de nós, e automaticamente receberemos de tudo aquilo que houvermos dado. Age em favor dessa ou daquela causa, e essa mesma causa, pelas forças que a representam, agirá em teu próprio favor. Abstenhamo-nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã, que venha longe ou perto. Toda segurança procede unicamente de Deus. Daí a oportunidade de recordarmos a palavra do Divino Mestre, na advertência inesquecível: buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo mais ser-vos-á acrescentado. Quando a ilusão nos colhe o espírito, impelindo-nos para amargos desenganos, evidentemente, não nos é lícito lançar a responsabilidade integral do fracasso de nossa expectativa sobre os outros, já que, no fundo, somos nós mesmos que nos deixamos embair pela nossa própria subestimação acerca de criaturas e circunstâncias. Se a tentação nos apanha desprevenido, sacudindo-nos com rajadas de aflição, depois de atirar-nos a despenhadeiros de remorso, não nos será possível atribuir a outrem a culpa dos pesares que nos desajustam as províncias da alma, e sim a nós, que não vigiamos suficientemente a tranquilidade de consciência. Por trás do sofrimento, há-se nos originar do orgulho ferido. Está simplesmente a paixão pelas aparências, e que ainda nos afeiçoa o sentimento de superioridade ilusória. Ante as nossas queixas em torno da ingratidão, na essência existe apenas a incompreensão que, por enquanto, nos assinala o modo de ser, a exigir dos companheiros de experiência, devoções e atitudes para as quais não se mostram ainda amadurecidos ou indicados. Empenhados ao azedume da crítica, debitamos semelhante perturbação tão somente a nós, pela nossa incapacidade de avaliação do esforço alheio. E sempre que tenhamos de alegar, enquanto na terra, provas e inibições, obstáculos e lutas, que por vezes começam para nós do berço físico, o montante desses impedimentos é carga de sombra que trazemos em nós por injunções da contabilidade divina, transportada de existência para existência. Assim como determinada conta é transferida de livro para livro na contabilidade do mundo, conforme os débitos que assumimos. À vista disso,
encontramos conosco um só problema fundamental: nós em nós mesmos. Aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós, e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Quando estiveres à bica de maldizer provações que a terra te ofereça por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigiria o caminho, se não houvesse a mudança que tantas vezes se nos expressa à custa de sofrimento. Se a semente aceitasse a solidão, no claustro da greba, flor e fruto não surgiriam no enriquecimento da vida. Se a fonte recusasse passar por sobre lodo e pedra, o campo estaria reduzido à esterilidade. Se a lâmpada se negasse a suportar a carga de força que gradativamente a consome, não se faria luz dissolvendo as trevas. Se a criança não se desenvolvesse, transformando-se em adulto, a ingenuidade jamais daria lugar à experiência. Assim, em todos os distritos da edificação e do sentimento, se a cultura não crescesse, não haveria progresso. Se a teoria não avançasse para a realização, nunca passaria de um montão de palavras. Transposição, atrito, provas e desafios são condições de melhoria e aperfeiçoamento, ajuste e elevação. À vista disso, aceitemos em paz as tribulações que a existência nos imponha. Em peços, conflitos e lágrimas não nos visitassem os corações, nosso espírito se deteria, gradeado na ilusão e na incipiência, ensobrado de ignorância e primitivismo. Agradeçamos os obstáculos que nos chegam em forma de alteração ou mudança, quebrando-nos a inércia e renovando-nos a vida. Recordemos a águia nascitura. Não fosse o rompimento de invólucro que a constringem as próprias asas para apanhar as alturas. Não existisse o sofrimento que nos estilhaça a crosta da personalidade egoística, não encontraríamos caminho para elevar-nos à felicidade da vida eterna. Quase sempre categorizamos aqueles que nos ferem por inimigos intoleráveis. Entretanto, o Divino Mestre, que tomamos por guia, determina: venhamos a perdoar-lhes 70 vezes 7. Por outro lado, as ciências psicológicas da atualidade terrestre nos recomendam que é preciso desinibir o coração, escoimando-o de quaisquer ressentimentos e estabelecer o equilíbrio das potências mentais, a fim de que a paz interior se nos expresse por harmonia e saúde. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma gota no oceano. Como poderia surgir algo de bom de um jovem rico, acostumado a ser servido, dormir em lençóis de seda, não fazer nada na vida além de usufruir de regalias e mais regalias? E se juntarmos um carpinteiro, cujo sonho era ter uma casa com muitos filhos, e depois de anos e anos de espera, acabou sozinho numa floresta gelada? Somemos a isso que a cidade próxima vivia o caos da maldade, onde o prazer de cada um era criar dificuldades para o outro. Lemos em obra de inigualável valor que o esforço é lei da vida, e todos os seres, de uma forma ou outra, não se podem furtar a ele. O esforço expressa-se pelo trabalho aplicado em favor do crescimento pessoal, na busca dos painéis intelecto-morais. Onde viceja, enfloresce a paz, e no lugar do qual a ação movimenta o progresso, estua a alegria. Num lugar tão caótico, como a ação de uma pessoa poderia fazer a diferença? Como transformar algo tão ruim em civilizado?
Como transformaram a sociedade em que cada um somente vê o outro como inimigo. A sabedoria de nosso Pai, no entanto, não tem limites. Uma garota faz um desenho expressando a tristeza de estar tão só. E a divindade contrata um vento brando para levar aquele desenho até as mãos do homem solitário. Um homem que, enquanto esperava que lhe nascessem os filhos, construiu os mais belos brinquedos. Então, a menina recebeu um presente em sua casa, enchendo-se de alegria. E como a alegria não consegue ficar oculta, porque deseja espalhar os seus benefícios, logo a garotinha divulgou a notícia a outras crianças. Assim, o jovem que nunca fizera algo em sua vida se empenhou em falar àqueles pequenos, acostumados a maldades, desde o berço, que poderiam ganhar brinquedos. Bastava que escrevessem uma carta relatando o que haviam feito de bom. O objetivo era praticar uma ação positiva a cada dia. E todos os meninos e meninas buscaram a escola, que precisou ser reaberta para que aprendessem o segredo das letras e da elaboração das frases. Logo começaram os relatos nas cartas, intensos e verdadeiros. Meus irmãos e eu, em vez de roubarmos as frutas de Dona Runa, as colhemos e levamos em uma cesta para ela. Dona Runa fez uma torta e trouxe para nossa mãe, que fez um doce e levou para ela. Fora criada a corrente da gentileza. As armas foram desaparecendo, sendo substituídas por brinquedos. Os vizinhos passaram a falar uns com os outros. Logo a cidade se transformara. Gentileza gera gentileza. Em poucos meses, deixou de ser absolutamente cinzenta. As casas foram arrumadas e todos começaram a colaborar uns com os outros. Surgiu o Clube do Livro, churrascos e cafezinhos como motivos para encontros e reencontros. Eles haviam descoberto a alegria de viver bem, de conviver, de se auxiliar. Deus não é mesmo incrível? Como poderia conduzir aquele jovem preguiçoso para um local tão ruim, para encontrar um coração solitário de um carpinteiro e realizar uma transformação que ninguém acreditava possível? Bem verdade é que uma gota faz toda a diferença na imensidade do oceano. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, sabemos que o amor supera tudo, mas as obrigações executadas são o amor em prática, porque a caridade é a maior das virtudes. Todavia, os deveres bem cumpridos são a maior caridade vivida. E para nós, espiritistas, a maior caridade que podemos fazer à nossa própria doutrina é a sua divulgação. E estamos sempre divulgando essa mensagem consoladora, por se tratar do Consolador prometido. Que tenhamos muita paz. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato mais uma vez pela oportunidade de trabalho e que possamos, meus irmãos, viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz e muita luz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer.
seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.